Você irá assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico com revelações da graça do nosso Senhor Jesus e certamente você será abençoado. Portanto, deixe o teu like, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, participe você também dessa maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama a Deus e aos irmãos. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te, também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glórias ao nosso Senhor. Meus amados irmãos, que essa palavra te traga forças para vencer os desafios no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, quem é que não necessita de ajuda? Quem neste mundo não atravessa momentos de dificuldade, de indecisão ou de temor? Todos estamos sujeitos, irmãos, a todos esses sentimentos. Mas quanto maior for o uso da nossa fé, mais curtos serão esses períodos. E alguns até mesmo nem se apresentarão. Nós que somos da fé, temos esse tipo de compreensão, graças a Deus. Mas os que são do mundo são como pequenos barcos nas ondas bravias, lançados para todos os lados e sem perspectiva de salvação. Precisamos, amados, acudir e ajudar os irmãos. E quando os vagalhões nos alcançarem, precisamos também aceitar receber a ajuda deles, sabendo de antemão que não são eles, mas Deus, que através deles nos alcança com a sua misericórdia. De igual modo, quando ajudamos a um irmão, seja com palavras de aconselhamento, ou seja com doações, precisamos estar cientes de que deles não esperamos qualquer tipo de retribuição, porque é o próprio Deus, o nosso Senhor, quem irá nos restituir, conduzir e confortar. O Senhor nos ordena, meus amados, amarmos a Ele acima de tudo e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Esses são os 2 mandamentos deixados por Jesus nesse novo pacto da graça, os quais resumem todos os mandamentos da extinta lei de Moisés. E dentro dessa prática de amor está o aconselhamento que devemos a cada um dos irmãos que esteja passando por momentos de dificuldade. Precisamos, primeiramente, compreender que aconselhar não é obrigar, mas sugerir. Jesus nos aconselhou durante todo o tempo, mas não obrigou ninguém a segui-lo. Mas certamente os que são dele o seguem até o dia de hoje
e o seguirão por toda a eternidade. Existem pessoas que se magoam se o irmão não aceita as suas recomendações. Ora, precisamos ser muito hábeis e sensíveis quando nos aproximarmos de alguém, para que o nosso objetivo de auxiliar não seja confundido ou mal interpretado. Precisamos estar preparados e muito seguros daquilo que iremos fazer, para que o resultado desejado seja efetivamente alcançado. Precisamos, amados, usar de muito amor e empatia, sentindo como se estivéssemos no lugar do irmão, falando a ele no tom e na forma como gostaríamos que alguém nos falasse diante do mesmo quadro. O ministério de aconselhamento é um campo muito amplo, na verdade é tão extenso como deve ser o nosso amor a Deus e aos irmãos. Neste vídeo, trataremos de apenas 3 condições que requerem o nosso aconselhamento aos irmãos. Outras situações serão apresentadas em outros vídeos da série. Vejamos agora, meus amados, algumas sugestões de trechos bíblicos para ser usado nos nossos aconselhamentos aos irmãos que estejam vivendo um momento de ansiedade. Recomendemos sempre ao irmão confiar no Senhor, orar, falar abertamente com Jesus, se humilhar diante da potente mão de Deus, que é poderoso para resolver qualquer causa impossível, porque dessa forma o irmão terá paz no seu coração. Livro de Salmos, capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glórias a Deus. Outra sugestão, meus amados. Salmo 37, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Depois, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31, diz ainda assim a palavra de Deus: Não deixe, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Depois, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor:
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Depois, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glórias a Deus. Meus amados, é preciso muito cuidado para aconselhar um irmão que se encontre diante da morte de um parente, uma pessoa muito amada ou um ente querido. Mas não podemos nos furtar de fazê-lo, porque é justamente uma ocasião em que a pessoa fica sem chão e necessita muito de apoio. Verifique primeiramente, meus amados, qual era a cultura religiosa do falecido e dos parentes mais próximos, e tenha cuidado com os trechos bíblicos que não sejam aplicáveis ao caso. Apresente ao irmão as evidências de que a morte não é um fim, mas a vida continua em espírito para os que amam Jesus. Se ele foi um crente, demonstre que o Senhor tem prazer na morte carnal dos seus fiéis, porque em espírito, meus amados, eles retornam a casa. Livro de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim a palavra de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, temos uma palavra também sugerida para essa situação de morte. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E ainda no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. No livro de João, capítulo 6, versículo 37, tem outra palavra sugerida. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glórias a Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Glórias a Deus. Depois ainda, no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, precisamos estar sempre preparados para aconselhar casais que estejam necessitando melhorar os seus relacionamentos. Isso é uma missão tanto para o pastor quanto para os fiéis idôneos da igreja. Obviamente, para isso, precisamos nós mesmos não estar vivendo problemas de relacionamento. Deus estabeleceu desde o princípio que um casal é uma só carne, e nenhuma carne contende consigo mesma. A Bíblia nos ensina também a usar sempre o amor e o perdão, porque nós também erramos. Dessa forma, precisamos pedir perdão e perdoar também. A palavra de Deus esclarece ainda que um casal de Deus é uma bênção do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade,
não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Depois, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ainda na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Glórias a Deus. Meus amados, um aconselhador cristão é efetivamente um representante de Jesus neste mundo corrompido. Precisamos, portanto, proceder justamente como Jesus procederia no nosso lugar, com relação aos irmãos. Usemos o amor, mesmo nos casos em que tenhamos resistência por parte do irmão ou de alguma outra pessoa envolvida. Aproximemo-nos dos irmãos com segurança, mas com abundância de amor e paz, cientes de que a nossa postura, sendo reconhecida por outras pessoas, pode gerar, meus amados, salvação de almas. Além do bem, naturalmente, que será concedido para o irmão, que é o objetivo principal. Portanto, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém.